paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos no capítulo 5 de Daniel, estamos falando sobre o julgamento de Belsassar. Nós já tínhamos visto o julgamento de Nabucodonosor no capítulo 4. Então, vamos a ele. Aqui, o livro está falando da passagem do reino de Nabucodonosor, que começou lá com a conquista de Jerusalém e com a ida dos cativos para a Babilônia, dentre eles o próprio Daniel e os seus amigos, para a última noite do governante do reino, isto é, Belsassar. Nós já falamos que a história não fala de Belsassar, ela fala de Nabonido. Nabonido era o pai de Belsassar, mas eles dividiam o reino. Quando Nabonido saía, quem ficava era Belsassar. O que se fala aqui é exatamente a noite da conquista do reino da Babilônia pelos Medo-Persas. Medo-Persas eram aqueles vindos de uma região chamada Média, juntos com os que vinham de uma outra região chamada Pérsia. Portanto, eles foram chamados de Medo-Persas. Aqui, eles estão diante de uma guerra. Belsassar está cercado pelo inimigo e ele está acreditando que ninguém vai poder suplantar as grandes muralhas de Babilônia. Mas ele tranquilamente, o que ele faz? Em vez de se precaver, em vez de se cuidar, ele faz uma grande festa regada a vinho, onde todos ficam absurdamente bêbados. E ele não é diferente. Bêbado, ele manda buscar as taças, as jarras sagradas de ouro que foram saqueadas do templo de Jerusalém por Nabucodonosor quando da conquista da cidade e do templo. Mas o que ele queria com estas taças e com estas jarras? Colocar vinho e se embebedar. Portanto, o objetivo dele era mundano. O objetivo dele não era sagrado. Ele estava usando objetos sagrados que eram de Deus, né, que haviam sido consagrados a Deus para fins de bebedice. E aqui Deus mostra então que todos os povos, inclusive o próprio Belsassar, que se achava tão poderoso, estava sujeito ao poder de Deus. Belsassar, ele estava acuado, ele estava com medo dos inimigos que cercavam a cidade. Então, para fazer de conta que ele não estava nem aí, né, para fazer uma bravata, ele fez um banquete. Tipo, eu não estou me preocupando com isso, vocês não têm poder, eu sou poderoso, e aí é que a coisa reverteu em seu desfavor. A Bíblia diz que ele foi provado o vinho. O que é provado o vinho? Existia um ritual. Então, o banquete começava e num determinado momento do banquete, eles começavam a beber o vinho. E quem começava a beber era o próprio rei. E isso marcava o início das bebedices. Ele pode estar falando sobre esse ritual que dá início à bebedeira, ou
ele pode já estar falando ao efeito do vinho sobre Belsazar. Ou seja, ele já tinha provado o vinho e o vinho já estava fazendo o seu efeito de bebedeira. De qualquer forma, ele estava bêbado quando ele manda buscar os objetos sagrados e consagrados ao Senhor para que ele pudesse utilizar com fins idólatras, para as suas bebedices, para a sua embriaguez. Bom, nesta hora, o que acontece é uma visão. O rei, ele vê uma escrita misteriosa sendo feita na parede. Como se ele visse a mão escrevendo as palavras na parede do palácio. Então, se o amado observar, nós vamos ver aqui nesse desenho, né? Havia aqui os muros, os amados estão vendo aqui, os muros eram muito largos, muito altos, uma cavalaria podia ficar aqui, um exército todo podia ficar aqui em cima do muro, né? Então, só para ter uma ideia, os homens estão aqui na escadaria, imagina a altura e a largura destes muros. E aqui nós vamos ver o templo que estava em homenagem aos deuses e aqui do ladinho o palácio do rei. Este palácio havia sido construído já por Nabucodonosor e atrás dele, aqui do ladinho, existia uma parte que fazia conjunto com o que eles chamaram de as 7 maravilhas do mundo, que eram os jardins suspensos da Babilônia. Então imagina o esplendor e a grandiosidade deste palácio, que tinha dentro dele um jardim suspenso, com árvores, enfim, com tudo que se tenha direito nesse jardim suspenso. Pois bem, Belsazar ficou assustadíssimo. Ele estava aterrorizado, verdadeiramente aterrorizado. E ele, portanto, oferece uma recompensa para quem pudesse ler a mensagem que estava escrita na parede. E é óbvio que os sábios não conseguiram ler, não conseguiram nem mesmo interpretar a mensagem. Quem dirá ler, né? Não conseguiram ler, quem dirá interpretar a mensagem. Mas, neste meio tempo, a rainha-mãe, ela ouve todo aquele burburinho, ela ouve aquela confusão toda e ela aparece diante do rei e ela indica que quem poderia ler aquilo só tinha um homem. E ele se chamava Daniel. Daniel já era velho, ele já tinha a sua idade bastante adiantada. Então, esta rainha-mãe não é a esposa de Belsazar. Porque normalmente, quando nós temos o rei, a sua esposa é chamada de rainha-mãe ou a rainha mais velha, que a esposa de algum rei que ainda estivesse viva. Neste caso, não era a rainha-mãe a esposa de Belsazar, porque ela estava na festa. A palavra diz que as mulheres estavam ali. Era uma festa com todo mundo e, portanto, a esposa de Belsazar também estava na festa. Então, ela não teria chegado àquela hora. Até porque a pessoa que lembrou de Daniel era uma pessoa mais de idade, porque ela lembrava de Daniel. Então, muito provavelmente, a rainha-mãe aqui nada mais é do que a própria mãe de Belsazar, a esposa de Nabonito. Então, quando ela indica Daniel,
o que eles fazem? Mandam buscar Daniel, que muito provavelmente já estava velho e meio que aposentado, e ele é chamado para ler a mensagem. Quando Belsazar chama, então, Daniel, ele diz de novo: olha, eu te cubro de honra, eu te cubro de bens, eu te cubro de todas as dádivas aí, como recompensa por você ler esta mensagem. Ele estava tremendo, ele estava aterrorizado. E aí, o que Daniel faz? Ele se dissocia, ele simplesmente diz o seguinte: eu não quero recompensa nenhuma. Eu não quero absolutamente nada. Daniel não era aquela pessoa que vendia o seu trabalho, o seu ministério. A palavra que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, vinha do Senhor e, portanto, não podia ser comprada por preço algum. Belsazar, como Naamã antes dele, ele deveria estar reconhecendo a sua dívida para com um Deus verdadeiro. Porque Daniel diz a Belsazar que ele não aprendeu nada com a lição da história. Naamã, vocês lembram, é aquele que estava com lepra e que foi curado então por Deus. Belsazar, fala, portanto, a Belsazar, né? Daniel fala então a Belsazar que ele não reconhece a história, que ele não leva em consideração as lições que a história estava dando. Ele se iludia achando que ele era poderoso, que ele podia dar recompensa às pessoas, comprar o livramento do desastre. Na verdade, o que acontecia aqui é que Belsazar estava mais complicado do que o próprio Nabucodonosor. Por que ele estava mais complicado? Porque o perigo que ele estava correndo era maior do que o de Nabucodonosor. Havia um perigo maior por conta do seu comportamento e por conta do desafio que ele fez profanando os objetos sagrados e consagrados ao Senhor, usando esses objetos para uma adoração idólatra, né? Não dando absolutamente nenhum valor a Deus. O que Daniel diz a Belsazar é que a mão havia sido enviada para Belsazar e ela havia sido enviada por Deus, diretamente por Deus. E ele lê, na verdade, a escrita era em hebraico e estava escrito na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. São medidas de peso, são medidas de volume e peso. Mene é uma mina. Tekel equivalia ao ciclo, que era a moeda, o shekel. E parsim era uma porção, ou metade de alguma coisa, ou o repartir de algo. Então, o que nós vemos aqui é que Deus manda uma mensagem em código que somente um sábio pudesse ler, porque ele estava em hebraico. Mene, mene, tekel, parsim. E o que a mensagem dizia? A interpretação aqui que Daniel fez não é uma interpretação na palavra propriamente dita, mas no verbo da onde vinha aquela palavra.
Mené quer dizer contado, designado, é contar. Mené significa que Belsazar foi contado. E se ele for contado, significa que um destino estava já traçado. E esse seu destino era o seu fim. Os fins, os seus dias estavam contados. Era um fim. Tekel, ou shekel, é tomado na forma de pesar, de avaliar. Então, Belsazar foi pesado. Belsazar foi avaliado. E ele não conseguiu dar equilíbrio à balança, no sentido de que ele estava em falta. Segundo o padrão de Deus, segundo a escala de Deus, ele era faltante. Perez, ou parsim é plural de Perez, quer dizer parte, nos significa dividir. Dividir em quê? Dividir com os medos e os persas. O cabeça do Império Medo-Persa foi Ciro. E Ciro conquista a Babilônia em 539 a.C. Significa que quem estava à porta de Belsazar era o próprio Ciro. Significa então que ele foi contado, ele foi pesado e o reino dele foi cortado, foi dividido entre os Medo e os persas, na pessoa de Ciro. A conexão, então, entre os símbolos da parede era a condenação de Belsazar. Belsazar havia sido julgado naquele momento e havia sido condenado. O dia 15 de Sipar, do mês Sipar, marca a vitória de Ciro diante de Belsazar. Nabonido nem estava ali, Nabonido fugiu, Nabonido não enfrentou Ciro. No dia 16, no dia seguinte, Gobrias, que era o governador de uma região chamada Guti, e o exército de Ciro entram na Babilônia sem oposição nenhuma. O rei, ele fica absolutamente aterrorizado, incapaz de qualquer tipo de reação. Portanto, na noite anterior, o destino dele já estava selado. Ele iria morrer no momento da invasão, diante do exército de Ciro. Ciro entra em pessoa na cidade de Babilônia no dia 2, que se a gente for falar em relação a datas atuais nossas, seria dia 2 de novembro. Esse 2 de novembro é do ano de 539. Portanto, aqui aconteceu a conquista sem nenhum embate dos exércitos. Ciro invade a cidade, mata o seu rei e conquista absolutamente, de forma muito fácil, porque Deus assim permitiu, a Babilônia, por conta de tudo que Belsazar tinha feito. Descarado desrespeito de Belsazar, é aquele típico insensato, típico desrespeitoso, ateu praticante, que
não consegue sustentar nada a não ser que esteja bêbado, a não ser que esteja por trás de alguém que faça a sua violência para si. Né? Belsazar, então, morre nesta invasão e entra em cena Ciro ou Dario. Dario, aqui é dito Dario o Medo, assume o reino quando ele tinha 62 anos. Tá, mas agora há pouco foi dito Ciro. Pois é, alguns autores dizem que Dario o Medo ou Ciro o Persa, Ciro o Grande, eram a mesma pessoa. E ele, na verdade, o que acontecia naquela época é que quando se assumia o trono, às vezes o rei mudava o nome e, portanto, assumia um outro nome. Muitos autores dizem que este Dario, porque existem vários Darios, este Dario, chamado Dario Medo, é o mesmo Ciro o Persa, também conhecido como o maior dos Ciros, porque existiram outros, Ciro o Grande. Tá? Então é este que entra como sucessor de Belsazar. Amém, amados? Bons estudos.